para tentar entender, afinal, este novo mapa político da Alemanha. Esse Friedrich Merz, aí, ele é um conservador raiz, dá para chamar o partido dele de conservador. Ele já falou que não quer conversa com a AfD, da Alice Weidel. Então, o que você pode dizer para a gente desse resultado das eleições parlamentares da Alemanha? O AfD dobrou de tamanho, né, em relação às eleições de 2021. Bem-vindo, obrigado pela sua participação. Pacelli, que é colunista, inclusive estou com uma coluna, um novo texto dele hoje, novo artigo. Ele é colaborador, colunista da revista Timeline, tá? Já fez um ótimo artigo mostrando o caso da USAID, né, e a mesma situação na Alemanha, né, como a mesma coisa acontece na Alemanha com outras fontes de recursos, essa guerra contra os conservadores. Pacelli, obrigado, diga lá. Primeiramente é um prazer estar aqui, né? Muitíssimo obrigado pelo convite, Lacombe, Max aí, né? Uma pena que Alan não esteja presente, né? Já troquei algumas ideias com o Alan por WhatsApp, né? Algumas pessoas lá da Alemanha queriam contar a história do Alan lá, eu acabei entrando em contato com ele faz um tempo já, né? E é um prazer estar aqui, principalmente nesse momento agora dessas eleições alemãs, que é tratada aí por muita gente como uma das eleições mais importantes da Alemanha nas últimas décadas, né? Talvez aí logo depois desde a reunificação alemã que aconteceu lá na década do começo, né? 1990. De fato, o partido CDU, o antigo partido de Angela Merkel, né, hoje em dia o partido de Friedrich Merz, é tratado como o grande vencedor das eleições, e de fato, isso é indiscutível, é o partido que mais teve votos nessa eleição, cerca de 28,5% do eleitorado. A questão é que eu não estou vendo muita gente comentar, primeiro que é um dos piores resultados da história desse partido, tá? Esse partido, por exemplo, na década de 80, chegou a ter quase 49% dos votos. Né? Quando Merkel ainda era a chanceler da Alemanha, o CDU chegou a ter 41% dos votos. E esse é o segundo pior resultado da história, somente, né, ficando melhor do que na eleição anterior, que foi quando Merkel deixou o partido, e aí Merkel realmente terminou o mandato com uma aprovação muito baixa, então o partido estava pior ainda do que ele está hoje em dia. Então está com 28,5%, né, é o grande vencedor, mas com essas ressalvas que eu acho importante a gente fazer. A sua pergunta, Lacombe, se o Friedrich Merz e o CDU são de fato conservadores, é uma coisa que tem que analisar com um pouco mais de cuidado. O Friedrich Merz, ele é, sem dúvidas, mais conservador do que Angela Merkel. Se para pensar, boa parte dos problemas pelos quais a Alemanha passa hoje em dia são problemas decorrentes da era Merkel. Né? Quais problemas são esses? Bom, primeiro que ela não fez nenhuma grande reforma que o país precisava, então o país está muito atrasado em termos de burocracia, em termos de digitalização. Né, algumas vezes, eu me lembro bem, algumas vezes que eu participei de programa que você tinha na rede aberta, né, na TV aberta, era sempre uma dor de cabeça para mim, porque a internet na Alemanha é muito ruim. Né, então, vivia caindo, tinha sempre esse problema. Né. Outro problema da era Merkel, a questão energética, né, se para pensar que quem foi a responsável por desativar as usinas nucleares na Alemanha, levando muito custo de energia. E aí depois, óbvio, né, veio a guerra na Ucrânia, a Rússia, né, teve o problema do gás russo, etc., mas a energia, a fonte atômica foi importante e Angela Merkel adotou essa plataforma tradicionalmente do Partido Verde, tradicionalmente de partidos de esquerda, e desativou a energia, as usinas atômicas. E talvez o principal tema é 2015, quando teve a crise dos refugiados da Síria, e Angela Merkel abriu as fronteiras da Alemanha praticamente sem restrição nenhuma, e a gente vê aí corriqueiramente vários atentados e vários outros problemas decorrentes dessa política de Angela Merkel. Então, em relação a Angela Merkel, eu não tenho muito medo de dizer, o Friedrich Merz é sim muito mais conservador. Tá? Curiosamente, o Merz ele estava no partido da Merkel ao mesmo tempo, os dois estavam ascendendo no partido durante a década de 90, logo depois da reunificação política, chegaram a trabalhar juntos por bastante tempo, mas aí eles se tornaram desafetos e Merkel escanteou o Friedrich Merz. Merz saiu da política por acho que cerca de 10 anos, e aí vem uma informação importante, algumas pessoas ainda não sabem, Friedrich Merz, durante esses anos, enriqueceu, né? Ele é um advogado, um advogado muito bem sucedido, etc. Ele trabalhou no conselho da BlackRock, né? Um dos maiores administradores de fundos aí do mundo, é uma empresa gigantesca, e trabalhou no conselho e trabalhou como lobista da BlackRock. Então, para alguns analistas, a gente vê que o Friedrich Merz ele adota posturas mais conservadoras, tá? Mais alinhadas, digamos assim, ao que o Trump faz, né? Ele quer políticas mais duras em relação à imigração, por exemplo, quer desburocratizar o país, quer diminuir as regulações, né, dinamizar a economia. Por outro lado, ele tem esse passado aí ligado, digamos, aí, aos chamados globalistas. Né? Ou seja, Max, é um conservador pero não múltiplo, porque é um cara ligado a BlackRock, que é defensora e financiadora do globalismo. Então a gente fica meio que
que de pé atrás, né, Max? Bom, os 2 pés atrás, né? Não, mas olha, diga. Não, um detalhe é que agora, com esse resultado que a gente tem, muito provavelmente, o CDU muito provavelmente é quase 100% de certeza já, o CDU, o Merz vai ter que fazer uma coalizão com o SPD, que é o partido que é também considerado o causador dos problemas da Alemanha, que é o do Scholz. Né? Só a gente ver que Scholz perdeu 10 pontos percentuais de uma eleição para outra. O governo dele, chamado Ampelkoalition, a coalizão semáforo, terminou antes do tempo, porque não tinha sustentação, não conseguiu fazer nada. Então, esse partido super malquisto pela população alemã vai voltar ao governo com o Friedrich Merz. Pois é, então aí você já percebe bem, né, de que tipo de partido esse que ficou em primeiro, porque ao mesmo tempo que ele diz que não quer ter contato nenhum com a AfD, né, que o Pacelli comentou no início, então vai isolar a AfD, ele está querendo ter contato, vai ter que fazer aí uma coligação com outro partido, que é o causador de todos os problemas. Os sociais-democratas, com o Partido Verde, né, também, que é extremamente radical. Né? Então você já percebe aí o tipo de partido que ele é. Agora, Pacelli, você acredita que talvez nos próximos 4 anos o AfD vai continuar crescendo na Alemanha? Acredito. E tem algumas razões para isso. Primeiro, porque se você for olhar, acho que vale muito a pena chamar atenção para isso, né? Eu insisto muito lá na minha página Agenda Berlim, na divisão que existe na Alemanha, e muita gente acha que é de agora, quando teve a divisão do muro, né, em 61, a reunificação do país em 90, você tem uma clara divisão. Você pega o mapa da Alemanha, o mapa eleitoral, você vê o lado que foi a Alemanha Oriental e o lado que foi a Alemanha Ocidental. Isso é muito claro. E se você for observar quem venceu as eleições no lado oriental, foi exatamente o partido AfD. O partido AfD, para você ter uma ideia, em alguns estados, talvez em todos os estados da Alemanha Oriental, ele teve mais votos, somente o AfD, teve mais votos do que os 3 partidos que estavam governando a Alemanha no ano passado. Juntos, tá? Então teve mais votos do que o FDP, que são os liberais, mais votos do que o SPD, o social-democrata de Scholz, e mais votos do que o Partido Verde, né, somados. Então você vê que se tornou a maior força política já na Alemanha Oriental. E por que eu acho que ele vai crescer? Eu acho que ele cresce pelo seguinte: o Merz vai ter uma dificuldade, não para formar uma coalizão, que já está muito claro que ele vai formar uma coalizão com o SPD, mas ele vai ter uma dificuldade muito grande em implementar as reformas que ele quer e que a Alemanha precisa, porque ele vai estar com a coalizão com o SPD. Por que ele vai ter dificuldade? Porque o SPD é basicamente o partido que trava todas as tentativas de reformas na Alemanha. Ele sempre está no poder, porque todo mundo precisa se juntar com ele para formar uma coalizão, né, e já que o FD ele é completamente excluído de qualquer possível coalizão. Então, assim, se o Merz quiser quiser passar uma lei que endureça as regras migratórias, o SPD não vai querer colocar, provavelmente, nem no documento da coalizão, né, que eles se reúnem, fazem um documento de coalizão e apresentam ao público, apresentam ao parlamento, e aí formam o governo. Então, provavelmente, nem nesse documento, talvez nem entre. Se entrar, vai ser uma coisa muito, como a gente fala, para inglês ver, somente uma coisa de aparência. Se o Friedrich Merz quiser implementar medidas de liberalização na economia, ele também vai ter problema, porque o SPD é de partido de base sindical, né? Então ele não vai conseguir fazer isso. Talvez, curiosamente, ele não vai fazer a coalizão com o AfD, mas se o CDU de Merz quiser implementar as reformas necessárias e que ele quer, e que está na plataforma política dele, ele vai ter que se utilizar dos votos do AfD. Né? Então a gente vai ter uma situação muito esdrúxula aí, né? O CDU querendo passar uma lei, o partido que governa com ele votando contrário e o AfD, que é excluído de todo mundo, votando a favor. Né? Isso já aconteceu. Né? Isso já aconteceu recentemente, inclusive, quando o CDU quis passar uma moção, né? Uma moção pedindo o endurecimento das leis migratórias. Isso já aconteceu. Então a gente vai ter essa situação esdrúxula. O que significa que vai ser um governo, muito provavelmente, relativamente fraco, né? Porque você vai ter 2 partidos que se desencontram muito, principalmente nas pautas internas. Nas pautas externas, nem tanto, mas nas pautas internas eles são bem desencontrados. Né? Vai ser cada um querendo ir para um lado diferente, o que provavelmente vai enfraquecer o governo, né? E não sei, é difícil dizer, mas talvez aconteça com esse governo, que aconteceu com o governo de Scholz, que foi um governo que teve 3 partidos fazendo parte, né? E cada um querendo ir para um lado diferente, de modo que nenhum andava para lugar nenhum e acabou se enfraquecendo e caindo.